Bom, nos últimos 3 anos a gente vem ouvindo sobre inteligência artificial todos os dias. Cada dia uma novidade diferente, cada dia uma empresa diferente, cada dia uma coisa diferente. Quando você vai ver, toda semana tem uma atualização, tem alguma novidade, tem alguma coisa. Empresas que estão avaliadas em bilhões de dólares, vagas, né, de trabalhos, pedindo experiências em AI. E aí vem uma pergunta. A gente tá vivendo numa bolha de AI? Bom, fica comigo que hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Já juntei um monte de informação que eu vi falar aqui na gringa e trouxe tudinho pra vocês nesse vídeo que tá bem legal. Então fica comigo. Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu moro aqui na Austrália já tem 7 anos e aqui eu compartilho com vocês um pouco sobre finanças, organização pessoal, meu dia a dia e faço várias comparações entre o Brasil e a Austrália. Sei que nesses últimos anos a gente só ouve falar sobre AI. Tudo é AI. O que isso tá mudando? O que isso tá mudando fora do Brasil? O que é essa bolha que tá todo mundo falando? Bom, eu vim explicar pra vocês um pouquinho do que eu entendi e trazer de maneira mais simples também para que vocês possam entender e ter a análise própria de vocês, de tudo que tá acontecendo aqui fora. Acho que o primeiro de tudo que é legal de falar aqui, o que é esse termo bolha? Porque todo mundo fala, nossa, tudo é bolha, tudo é bolha. O que é essa bolha? Por que a gente chama de bolha, né? Bom, bolha é quando o dinheiro e as expectativas crescem muito mais rápido do que os resultados reais. Então, nisso a gente tem um exemplo gigante, né? Na verdade, um exemplo na nossa história, que é quando aconteceu com o .com, com a bolha do .com. Muitas pessoas da época do 2000 lembram disso, que foi quando começou a internet, que existiam bilhões investido dentro da internet em empresas que não tinham um modelo de negócio, que não tinha algo que funcionava de verdade. E aí a internet veio, quando a internet chegou, todo mundo viu que a internet é muito bom, mas não era lá aquelas coisas que tava todas aquelas empresas prometendo, aqueles modelos, né, de empresa. E aí o mercado foi por água abaixo. Aí o mercado caiu, o mercado no geral, as empresas que estavam naquele mercado caiu e a internet ficou. E aí foi essa uma das bolhas que a gente viveu na história e que foi algo marcante e que muitas pessoas dizem que é provavelmente o que a gente está vivendo agora com o AI. Então, milhares de empresas no mercado, uma com uma proposta diferente da outra, uma entregando mais que a outra, menos que a outra, algumas só com propostas e não estão entregando tudo isso. E no final é isso que tá todo mundo preocupado. Será que é tudo isso mesmo? Será que as empresas vão entregar tudo isso que elas estão prometendo? Ou vai ser só mais uma bolha? Bom, eu trouxe até alguns números para vocês verem, para vocês analisarem, trouxe algumas fontes, vou deixar aqui para vocês verem. Em 2024, startups de AI receberam em média de 131 bilhões de dólares americanos em investimento. Isso foi em média de 35% do dinheiro que existe no mundo, né? Basicamente, na prática, de cada 3 dólares que foram investidos, pelo menos um foi para AI. Então, se de 100 investidores, cada um investiu 3 dólares, 1 dólar de cada um foi para alguma coisa relacionada em AI, no ano de 2024, né? Tirando isso, tem as Big Techs. As Big Techs a gente coloca Meta, Google, Apple, Microsoft, Amazon. Tirando essas empresas que elas já estão se programando para gastar em média de 300 bilhões de dólares americanos em infraestrutura e AI. O que isso inclui? Isso inclui data centers, né? Data centers para eles terem atendimentos, chips, energias, então vão criar distribuidoras, né? Fábrica para que possa produzir os seus próprios chips, ainda mais com a situação que está, né, entre Estados Unidos e a China. Então eles estão tentando produzir dentro dos Estados Unidos. E isso também acaba mostrando que não é só o hype. Eles estão literalmente construindo o chão de fábrica do AI, que eles se chamam, né? O próximo é a OpenAI. Quem não conhece o famoso ChatGPT? Acho que ele deve ter sido o primeiro? Não sei. Pelo menos pra mim, acho que foi o primeiro de AI que eu conheci na minha vida. Não sei você. Inclusive, me conta aqui se vocês conheceram algum outro AI antes do ChatGPT, porque pra mim foi o primeiro. Bom, a OpenAI chegou numa avaliação de 500 bilhões de dólares depois de uma grande venda de ações, né, no mercado dela secundário. Então, 500 bilhões de dólares para uma empresa que é só focada em AI. Isso é muito dinheiro, né? Tirando que a gente não tá nem falando da NVIDIA, que produz os chips. E acho que o maior detalhe da OpenAI em si, que é o ChatGPT, que os lucros deles não acompanham as expectativas do valor da empresa. Então, às vezes eles não estão dando o lucro que eles deveriam dar por essa valorização de 500 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né?
E eles estão apostando 100% no futuro. Essas são as principais notícias que estão acontecendo no cenário atual. E foram essas as notícias que levou vários analistas a levantarem questionamentos sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo. Será que esses valuations não estão muito esticados? A empresa está prometendo demais. A empresa promete valores demais e ela não dá nenhum lucro suficiente para isso. Existem alguns dados também, né? O próprio Banco da Inglaterra, eles fizeram uma publicação onde eles falam que está, sim, esticado demais. E ele alerta, né? O Banco da Inglaterra alerta que existe um possível risco ligado a empresas de tecnologias e AI. E fala, né? Eles explicam sobre esse valuation, ele comenta sobre esse valuation esticado, que provavelmente isso é o que levanta, né, tanta suspeita neles. O próprio FMI também aponta alguns relatórios de estabilidade financeira de outubro de 2025, que ações como forte peso de empresas de AI estão negociando múltiplos históricos muito altos. Então, assim, várias empresas que eu posso ter até citado aqui para vocês, elas estão falando que elas estão prometendo muito com o valor de AI, elas estão levantando muita coisa e não parece muito real, parece que está muito esticado, muito além do que está acontecendo atualmente. Bom, enfim, próximo é o tamanho da conta toda que eles precisam fechar. Existe um relatório de uma empresa chamada Bain & Company, de 2025, que ele mostra que o mundo pode precisar de algo como 500 bilhões por ano em investimento em novos data centers até 2030, só para dar conta da demanda de AI. Bom, esse relatório dessa Bain & Company, ele fala, né, que tipo, o mundo inteiro ele precisa de pelo menos 500 bilhões de investimento, né, mais anuais em AI, em data centers de AI, infraestrutura, enfim, essas coisas, até 2030. Então, todos os anos, o mundo tinha que estar investindo em média de 500 bilhões em AI até 2030 para a gente conseguir dar conta de toda a demanda. Mas existe uma outra análise baseada nesse mesmo estudo que estima que para você sustentar todo esse nível de construção, de operação e todo esse ecossistema que eles estão realmente querendo construir de AI, você vai ter que eles precisam gerar, né, no caso, fazer algo que seja próximo de 2 trilhões por ano em receita, né? Então, tipo, eles precisam fazer esse dinheiro. Isso é muito dinheiro. A gente tá falando, assim, de 2 trilhões de dólares, né, por ano. Isso tudo em dólares americanos. Eu vou deixar esse artigo pra vocês aqui, pra vocês poderem olhar. E é bem legal, ele tá levantando algumas hipóteses do que pode ser essa bolha. E também o FMI, uma das coisas que eles estão destacando é que boa parte da valorização das bolsas de valores ao redor do mundo, elas estão focadas em um grupo pequeno que é levado por AI. Então isso acaba aumentando mais ainda aquele risco que a gente falou da bolha, né? Então, tipo, a bolha do .com aconteceu há muitos anos atrás porque várias empresas prometiam várias coisas de internet e quando a internet veio, descobriram que não era tudo isso. E aí essas empresas, elas foram embora porque elas não entregavam tudo aquilo que elas prometiam. Aí a gente coloca nesse cenário que a gente tá vivendo hoje. A Nvidia, acho que ela bateu mais de 3 trilhões de dólares, né? A Nvidia, pra quem não conhece, é ela que fabrica o chip de AI, né? E a Nvidia, Meta, Apple, elas são as tops de tecnologia, todas elas com um valuation gigante e todas estão muito focadas em AI. E são basicamente essas empresas, se eu não me engano, top 5 da Nasdaq, né? Uma top 5 das empresas da Bolsa Americana, elas estão levando o mercado inteiro com uma valorização gigante, assim. É uma valorização extrema, né? O mercado tá batendo altas justamente por causa dessas empresas que estão levando tudo pra cima, que são empresas de AI. E aí levanta mais um ponto do porquê que tá todo mundo falando dessa bolha, né? Tá todas essas coisas que eu falei até aqui agora te levanta vários alertas. E aí, por fim, vem o lado de que não é uma bolha e o lado estrutural de tudo isso. Existem algumas diferenças entre a relação da bolha.com e o que tá acontecendo agora. As Big Tech de hoje em dia, se você for colocar as Big Tech mesmo, Apple, Microsoft, elas têm muito caixa. Coisa que na bolha.com não tinha, né? Eram empresas que eram mais falsas mesmo. As empresas atuais, elas têm caixa, elas têm lucro, elas têm um histórico, elas têm milhares de pessoas que utilizam os trabalhos delas, né, o tempo todo. Então, pessoas que estão em redes sociais, enfim. A AI já está sendo usada. Todo mundo já está usando AI em questão de produtividade, atendimento, programação, conteúdo. Existem, né, muitas áreas. Eu fiz até algumas pesquisas que falam que tem algumas empresas que, não algumas, né, que 90% das empresas já investem em AI, porém apenas 1% delas conseguem realmente
usufruir daquilo de uma maneira madura, né? De uma maneira confiável. Então, muitas empresas estão investindo para usar, mas ainda não são muitas que conseguem utilizar aquilo. É uma porcentagem bem pequena. Com tudo isso, eu acho que a gente está, por fim, vivendo um grande mix, né? O boom da tecnologia, que é tudo muito novo, o AI e tudo que está acontecendo. Mas, do outro lado, né, a questão da bolha, expectativa, os valuations super altos, em que acaba que nem todas as empresas estão, né, surfando e indo nesse momento que vão acabar, né, sobrevivendo. Tipo, não são todas, né? São poucas, são algumas que estão levando tudo isso. Isso é bem parecido com o que aconteceu na bolha de 2000, porém, a tecnologia, ela mudou o mundo, mas a maioria das empresas que existiram naquela época, elas já não existem mais. E o que eu já não sei se será o caso do AI. Eu não acho que a Google vai deixar de existir, por exemplo. A Microsoft, que é uma das maiores investidoras. Talvez ChatGPT, OpenAI, que não tá dando lucro, prometeu muita coisa e não tá entregando o que tá prometendo. Não sei. Mas isso muda, isso também deixa, querendo queira, ser bem diferente do que foi essa bolha, né? Bom, e os empregos, né? Como que vai mudar? A gente vai ser substituído por um robô? O que vai acontecer? Porque tem gente que tem umas pessoas malucas na internet que fala que no próximo ano já não vai existir mais trabalho de social media. Tipo, as pessoas inventam cada coisa que começa a deixar todo mundo desesperado. Mas será que vai ser tudo isso mesmo? Será que é tão rápido assim? De novo, com base naqueles dados, com base em algumas pesquisas que eu fiz, se 90% das empresas estão investindo e apenas 1% está conseguindo usufruir do AI de verdade, de uma maneira que seja madura, isso significa que a AI está entrando na nossa vida? Sim, em diversas áreas. Mas a automação total de AI ainda vai levar alguns anos pra gente conseguir implementar. Por mais que ela seja tão inteligente, que ano que vem já esteja fazendo milhares de coisas pra gente, ainda assim, até você adaptar em empresas, até você criar essa confiança, você criar uma AI que tem uma maturidade pra trabalhar dentro da sua empresa, ao invés de você ter um humano que tá pensando, que tem sentimentos, que é completamente diferente. Isso, existem até alguns relatórios do Fórum Econômico Mundial que mostram que a AI, ela tende a automatizar partes do trabalho, né? Principalmente tarefas que são mais repetitivas mesmo, daquelas tarefas que acabam aumentando a demanda por conta de você ficar repetindo a mesma função várias vezes. Isso vai ser coisas que ela vai vir para te acrescentar, para te ajudar e deixar o seu trabalho mais fácil, mas não necessariamente fazer tudo por você. Porque tem coisas ainda que é o humano que você precisa tomar uma decisão, então isso provavelmente vai levar muito tempo. Existem várias pesquisas, vários relatórios que, né, que tá o tempo todo procurando entender mais disso, o que isso vai te impactar no final, né? Se você mora fora, se você pensa em ir pra fora ou não. Bom, eu acho que o essencial de tudo é a gente se atualizar, procurar se manter atualizado. Não custa nada a gente procurar entender mais sobre esse AI, entender o que é uma automação, às vezes aprender um pouquinho de como que você faz uma automação para poder facilitar mesmo a sua própria vida, no seu dia a dia. Existem algumas coisas que você quer fazer que você mesmo pode criar, né? Até um aplicativo, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso é algo que nos possibilita, querendo queira, a ir atrás de aprender algo novo pra gente começar a tentar, né? A fazer. Isso é a minha opinião também, né? Que eu acho que com tudo isso, por mais que pode ser que alguns trabalhos sejam perdidos por causa de AI, por causa de produtividade, provavelmente trabalhos que são mais repetitivos e manuais. Manuais, assim, no sentido de você sempre ficar, vamos dizer que você sempre escreve um texto assim, assim, assado. Você sempre faz aquilo repetitivamente. Aquilo ali pode ser que mude para você poder ter um tempo livre para fazer algo que utilize mais de você, que utilize mais a sua mente, que utilize mais a sua capacidade, né? Esse tipo de coisa vai ajudar com que a pessoa consiga ir atrás de procurar ou estudar, aprender algo melhor. Por mais que eu sei que não é fácil, eu sei que tem pessoas que não querem, enfim, existem vários casos. Quanto mais a AI acaba virando padrão, né, de fazer essas coisas pra gente, mais valioso o profissional vai ficando. Então, se você deixa um AI fazendo aquele seu trabalho repetitivo, você vai poder usar sua mente e fazer algo que você vai ser melhor do que seria um robô, e você vai pensar melhor, e você vai usar suas habilidades de uma maneira mais eficiente. O que você pode fazer agora, né? Pra você começar a ter uma estratégia pra você não ter medo. Pra mim é literalmente isso. Troca seu medo por AI, por alfabetização em AI. Vai aprender. Existem vários cursos sobre AI. Existem cursos no Google que são gratuitos sobre AI. Investir em coisas que a AI não tem. Contexto, empatia, comunicação, cultura, negociação, visão estratégica. Querendo ou não queira, é um robô e não consegue negociar tão bem quanto você. Não consegue se comunicar tão bem quanto você, por mais que seja um robô. E aproveita para usar esse boom ao seu favor. Se atualizar, procurar informações, entender mais sobre como vai funcionar essa questão de
abrir mais data centers para AI, porque ao mesmo tempo é uma empresa que está crescendo que vai precisar contratar pessoas para ajudar aquela empresa a crescer mais ainda. Então isso inevitavelmente gera oportunidades, que seja dentro desse meio. É um meio muito novo. Quem ainda tá entrando agora, quem tá começando agora, quem tá aprendendo isso agora vai sair lá na frente, né? Quando a gente chegar no futuro, essa pessoa ela vai estar mais à frente da maioria. E isso, de novo, existem vários cursos gratuitos, existem várias coisas que você pode fazer para aprender, até usar o próprio AI para te ensinar sobre AI, né? Tipo, fazer curso para você aprender como você utiliza ele e usufruir, né? Tirar o maior benefício disso. Por fim, é isso. O que vocês acharam? Estamos ou não estamos numa bolha AI? Me conta, me deixa aqui sua opinião. Provavelmente, talvez, em algumas partes do mercado eu diria que sim. A gente nunca se sabe quando todas as empresas vão entregar tudo aquilo que elas realmente estão prometendo. Mas a pergunta importante não é essa, é como que você vai se posicionar diante de tudo isso? O que você vai fazer de diferente para poder se posicionar dentro desse meio? Se você quiser, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre exemplos práticos de como usar AI, o que eu faço, quais são as AIs que eu gosto, o que eu já aprendi, eu gosto bastante disso, sempre vou para eventos de inovação, sempre estou procurando entender e estudar mais sobre esse assunto, que eu acho bem legal. Eu utilizo automação para várias coisas, eu gosto muito de fazer automação, para colocar no meu dia a dia mesmo, na minha rotina, e eu posso fazer um vídeo contando para vocês de como que eu utilizo. Por hoje é só, me conta aqui o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa bolha, deixe seu curtir, deixe seu comentário, se inscreve no canal que toda quarta-feira tem vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima!